harmonia e paz a gente não teve em um primeiro assunto que a gente vai tratar aqui, que foi justamente nas eleições municipais deste ano de 2024, que foram, sem dúvidas, um dos principais destaques do ano. Eleitores de 5.569 municípios foram às urnas para definir quem seriam os próximos representantes, os próximos prefeitos. Desse total, 51 cidades tiveram segundo turno, entre elas 15 capitais. As eleições consolidaram o avanço dos partidos de centro no comando das cidades, com destaque para o PSD, que elegeu prefeitos em 891 municípios, 891 cidades, de um total de 5.569 municípios. A sigla desbancou, deixou para trás o MDB, que ficou em segundo lugar, com 864 cidades. Entre elas, São Paulo, que reelegeu o atual prefeito Ricardo Nunes com 59,35% dos votos no segundo turno, na disputa justamente contra Guilherme Boulos, do PSOL, que teve 40,65% dos votos. Vamos começar esse debate? Acácio Miranda, no começo do ano, deste ano que estamos findando, quando a gente falava em eleições municipais, todo mundo já falava, vai ser uma eleição polarizada. Os grandes personagens das eleições que teremos em 2024 serão Lula e Bolsonaro. E aí, passou o ano, veio as eleições e parece que essa profecia, essa projeção não se consolidou, né? Koba, prazer estar com você, com os meus amigos, e um prazer especial com a nossa audiência. Eu acho que o grande personagem das eleições 2024, ou a grande personagem das eleições 2024 foi a emenda parlamentar, foram as emendas parlamentares. Impactou, você acha? Eu acho que esse resultado, essa força que o centro e o centrão mostraram nas eleições municipais são decorrência dessas emendas parlamentares. Se a gente lembrar que a força do Congresso está nos mesmos partidos que levaram as eleições municipais, uma coisa é decorrência da outra. Os prefeitos e os vereadores destes partidos nunca tiveram tantos recursos à disposição. E é óbvio, a pessoa vive no município, ela vive as dificuldades do município. E quando ela vê que há uma chance de resolver estes problemas, ela deixa de lado a polarização e mira e foca na solução do que ela vive no dia a dia. Será que eu posso fazer um complemento? Claro. Aproveitar e fazer um complemento? Eu acho que as emendas são importantes, mas tem um fator que foi primordial novamente, que foi a reeleição. Essa questão da reeleição se comprovou porque foram mais de 80%, acho quase 85% de reeleitos em todo o Brasil. Então a grande força da reeleição, da máquina pública entrando no jogo político, no momento eleitoral, isso eu acho que foi primordial. Acho que as emendas ajudam, mas a reeleição, sentado na cadeira, com a caneta gorda ali assinando, recebendo as emendas e sabendo aplicar, esse foi o grande fator. Que não adianta ter caneta se ela não for gorda, né? E que torna a caneta gorda é a emenda, não tem jeito. Mas assim, eu acho que concordo com o que os dois falaram aqui, mas eu acho que Jair Bolsonaro e Lula também foram personagens extremamente importantes nesse processo, sim. Estiveram ora escondidos, ora mais se apresentando mais, ora se escondendo um pouco mais, principalmente nas capitais. Acho que eles foram, não foi polarizado como no começo do ano nós imaginávamos e conversamos, inclusive, muitas vezes até no Tá na Roda, mas sim, foram dois personagens extremamente importantes que foram colocados à prova ali todo instante nas eleições, principalmente das grandes cidades. Não estavam sumidos, não, demais nas eleições? Completamente sumidos. Muitas vezes eles se esquivavam de dar o seu apoio de forma explícita e inequívoca. Mas, na minha opinião, o grande personagem das eleições municipais de 2024 foi o Pablo Marçal. Porque foi uma surpresa também. Ele foi uma surpresa. Ele quebrou padrões políticos. Ele quebrou padrões daqueles que são personagens políticos. Ele foi um showman, ele pautou as eleições não só municipais, nacionais, ele pautou a imprensa. Cada movimento do Pablo Marçal era imitado de forma repetitiva pelos municípios, não só da capital, do estado de São Paulo, mas por outros municípios de outros estados. Então eu acredito que ele teve uma expoência tão grande quanto
o Lula e o Bolsonaro. Então, se formos falar em personagens que ditaram regras, e muitas vezes até com reflexo do posicionamento do Pablo Marçal, se colocando à direita e colidindo com o centro, ele fez com que outras cidades também repensassem os seus apoios. Então, aliás, os três grandes personagens, obviamente, foram Bolsonaro, Lula e, para surpresa de todos, Pablo Marçal. Raquel coloca o Marçal no nível dos presidentes, hein? Já que falamos do Marçal, vamos falar com o culpado aqui, com o Wilson Pedroso, que foi o coordenador da campanha do Marçal. E aí, o senhor, faz a sua análise, mas claro, isenta de alguém que não vai levar em consideração que estava na campanha. Vender meu peixe. Com aquele grau de isenção do Wilson Pedroso. Eu acho assim, Pablo Marçal, ele realmente foi um fenômeno eleitoral. Mas vamos tirar um pouco a personalidade e entender um pouco o reflexo, né? O reflexo ou a estrutura que levou ele a ser essa grande figura, né? Primeiro, ele, por mais que as pessoas... um coach, ele é muito inteligente, ele traçou um caminho de luta, assim, eleitoral muito clara na cabeça dele, fez ataques cirúrgicos, em momentos cirúrgicos, soube se manter na mídia de forma quase que por 24 horas diárias, até quando ele não fazia nada, o fato dele não fazer nada, a imprensa comentava que ele não estava fazendo nada. Então ele conseguiu se manter assim constante na imprensa. Mas um fator importante ele trouxe, porque as eleições de quem era muito visto ou tinha muita presença nas redes sociais era algo para proporcionais. Era deputado estadual, deputado federal e vereador. Ele foi o primeiro candidato a uma eleição majoritária que furou essa bolha. Por mais que falem do Bolsonaro lá atrás, não, que o Bolsonaro era de redes sociais, mas era uma rede muito pequena, e o Bolsonaro pegou um momento que as pessoas queriam mudança de verdade, não queriam mais votar no centro, queriam pessoas com personalidade, queriam um outro perfil. Mas o Pablo, ele abriu uma porteira para as pessoas que querem ser candidatos, serem candidatos também majoritários, porque ele soube usar bem as redes. Ele tinha uma rede que as pessoas falam 13 milhões, mas é 13 milhões que acompanham ele, mais um tanto e aí replica, aí mais um tanto replica, outro tanto replica, e ao mesmo tempo essa rede de proteção. Tanto é que ele não tinha político, naturalmente, quando recebe alguma crítica, o primeiro momento, o que ele faz? Ele se esconde a crítica, coloca embaixo do tapete, tenta evitar que ela se pulverize. Ele não, ele era criticado pelo Malafaia, ele colocava o discurso do Malafaia e falava: comente aí, o que você acha? Ele era criticado pelos adversários, ele falava: comente aí, o que você acha? Porque a rede dele, além de proteger, ele ia na rede do político ou do pastor ou de quem fosse, ia detonar. Então ele tinha uma rede de proteção muito forte. Então também essa coisa de internet, acho que ele abre essa porteira e foi o caminho importante para ele. Eu quero saber a opinião do Diogo da Luz, do tiozão. Como é que você vê essa nova modalidade de fazer política? Como foi essa surpresa tão grande, a estratégia digital do Pablo Marçal? Um vídeo depois do outro, o cara não tem assim um segundo de descanso, né? A equipe, né? Corte, ele tá aqui dando entrevista, aí na mesma hora já saiu um vídeo na rede social dando uma lacrada em alguém. Não, e a grande mudança é que ele também coloca crítica. Assim, o político tradicional, ele pula da crítica. Como é que você vê, tiozão? Mas é incrível. Primeiro, eu queria rapidamente comemorar esse ano que nós pudemos estar juntos aqui muitas vezes falando de política, de muitos assuntos do cotidiano. Um prazer muito grande. Que o ano que vem seja muitíssimo melhor. Mas eu concordo que o Pablo Marçal foi o personagem dessas eleições. Ele foi muito comentado, inclusive em outras cidades, até no norte e no nordeste do país inteiro. Muito forte. Tanto foi personagem que me parece, Kobayashi, que ele se colocou no segundo turno. Ele estava com tudo
para ir para o segundo turno. E ele próprio se tirou do segundo turno. Não é que alguém ultrapassou ele. Aquela sexta-feira fatídica da confusão, da lambança que ele fez, pode-se dizer, fez ele perder muito mais que os 50 mil votos que faltaram para ele para o segundo turno. Tanto personagem que estamos aqui no último domingo do ano falando dele. Mas a minha impressão também é que a partir do ano que vem ele não vai ter mais tanto espaço na política e nem nas próximas eleições. O momento dele passou, ele foi uma tentativa de virada de mesa ou algo parecido, mas não vai repetir, não. E queria só fazer uma pequena correção. Você falou no começo do programa aqui que todos nós estávamos dizendo que ia ser uma eleição muito polarizada nesse ano. Nem todos. Eu, inclusive, e outras pessoas disseram, achamos que não vai ser, e não é por genialidade, porque enxergou na frente, é porque olhando eleições passadas, é muito comum a gente ver que os candidatos a presidente polarizam muito, mas isso não se transfere tanto para os municípios, especialmente para São Paulo, que quer discutir os problemas do cotidiano muito mais que qualquer outra coisa. Sim. Para fechar o assunto do Marçal, o Ricardo Rose, depois das eleições do primeiro turno, ali naquela sexta-feira que o Jogo da Luz, 2 fatos chamaram a atenção, aí negativamente, né? A gente falou dos méritos, mas tem também aquilo que pesa contra o Marçal. Aquela divulgação, publicação nas redes sociais de um laudo que quase que imediatamente já foi declarado falso pela perícia, inclusive, né? E que muitos atribuem a esse laudo a não ida do Marçal ao segundo turno. E depois a live que ele fez nas vésperas da votação do segundo turno entre Boulos e Ricardo Nunes com o próprio Boulos. Isso aí deu uma mexida na imagem dele perante aqueles mais à direita, aqueles que estavam migrando, até do bolsonarismo de alguma maneira, para o eleitorado do Marçal. Como é que se avalia esses 2 fatos e o futuro agora, a projeção do Pablo Marçal? Olha, na minha opinião, realmente aquela sexta-feira fatídica foi o que tirou o Pablo do segundo turno. Porque eu concordo, ele foi um fenômeno, ele chegou de uma maneira diferente, abalou algumas estruturas, colocou medo em quem estava sentado na cadeira, então prefeito, candidato à reeleição Ricardo Nunes, enfim, abalou a estrutura aqui na capital e isso se irradiou pelo país inteiro. A gente costumava falar, o candidato de tal cidade é o Marçal da cidade tal. Tem gente que não sabe nem o nome. Aqui em Guarulhos, por acaso, ganhou um rapaz aí que acho que chama Lucas, mas foi o Marçal de Guarulhos. Você vê que a coisa foi grande. Agora, no segundo turno, eu acho que ele deu uma pisada na bola com a galera da direita. Pelo menos um universo com que eu me relaciono, o pessoal não entendeu a proposta dele de ser ali um entrevistador, de querer, de alguma maneira, protagonizar também no segundo turno, mesmo ele não estando no segundo turno, tendo feito convite aos 2 candidatos aqui da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, mas Ricardo Nunes não foi, Boulos foi, houve um bate-papo entre comadres ali, uma coisa super light, super tranquila, levantando realmente aí uma dubiedade na cabeça do cara da direita que foi pro Marçal num primeiro momento e que quando viu aquilo não entendeu, não gostou. Talvez ficou mal explicado o que aconteceu ali, dele estar entrevistando o Boulos e ser tão gentil como ele foi ali. E agora eu vou fazer o contraponto para as pessoas que não gostam de polarização, que não gostam de colidências e sim de agregar e somar ideias. Ele mostrou um ser um personagem polêmico, um personagem agressivo, um personagem contundente, mas ao mesmo tempo ele mostrou que ele também tem a capacidade até de conversar de forma civilizada com o seu grande antagonista. Ele pôs o grande antagonista das eleições, o Boulos. Ele atacou o Boulos de forma até com critérios éticos extremamente questionáveis, isso sem falarmos nos critérios que a gente avança um pouquinho mais no âmbito criminal, mas foi algo extremamente interessante mostrar que tem certo tipo de parlamentar ou político que não tem essa capacidade, essa habilidade de também conseguir conversar com quem pensa completamente diferente. Isso aí tudo é porque o Marçal não contratou o Wilson para o segundo turno. Eles fizeram um contrato de prazo determinado, só pro primeiro, aí no segundo não levou o Wilson, foi fazer essa live. Aí começou a comer açúcar, né? Começou a comer açúcar. Wilson. Calculou errado. Mas eu queria só... a gente fala muito o negócio do laudo, né? Realmente o laudo foi ruim, foi a cereja do bolo. Mas não foi o único motivo pela derrota, né? Sem TV, sem rádio, sem redes sociais, ou seja, TV e rádio
poderiam ter menos importância se ele tivesse a rede real dele, que era a de 13 milhões. Conseguiu a de 6, mas não era a mesma coisa, não tinha a mesma pujança. Não ter TV e não ter rádio... Você aprendeu com ele, né? Pujança. Não ter TV e não ter rádio... Não era nem o fato de se apresentar, era o fato para se defender, porque ele ficou lá com os adversários, mas você sentava no carro indo de um lugar para o outro, era aquele negócio do PCC, era aquele negócio da história dos velhinhos, mas era uma cacetada o tempo todo e não tinha nenhum tipo de espaço de proteção, de proteção. O fato de não usar fundo eleitoral. Uma cidade desse tamanho, por mais que as pessoas não gostem, eleição custa e não é barato. Então você tem que ter o mínimo de condições de competir com seus adversários. A campanha dos adversários tinha material, tinha exército de vereadores distribuindo material por toda essa cidade, em pontos de ônibus, em terminais. Então, acho que alguns fatores ajudaram a ele não ganhar a eleição, porque se ele tivesse esses fatores, ele não teria chegado tão colado entre os dois primeiros. Foi bem acirrado, né? Entendeu? Aí a cereja do bolo foi o Laudo, que realmente, quem estava com dúvida, o Laudo fez as pessoas ou votarem no Ricardo ou deixarem de votar nele. Foi bem acirrado. Aí ele perdeu.